Caríssimos irmãos e irmãs, aquele abraço em Jesus e Maria. Estou aqui segurando em minhas mãos não a palavra de Deus, mas o livro que contém a palavra de Deus. Você sabia que tem diferença nisso? A Bíblia, escrita, traduzida, estudada, é palavra de Deus porque a igreja assim o diz. Então não é o livro contém a palavra de Deus. Nós estamos no mês da Bíblia, correto? Então é necessário que nós entendamos que a Bíblia ela tem 3 dimensões: a histórica, a exegética e a escatológica. Essas 3 dimensões, elas apontam para 3 realidades: um texto e um contexto. Porque se eu não tenho para com a Bíblia esse cuidado, esse livro se torna um objeto de desonra, de manipulação, de má interpretação, de fanatismo, que é um pecado contra a palavra de Deus. No aspecto histórico, a Bíblia tem uma história que transcende de século para século. Muita gente pensa que os evangelhos foram os primeiros escritos. Não, foram as cartas de Paulo. Não é verdade? Depois veio o evangelho de Marcos muito tardiamente. Muitas vezes pensam as pessoas que as passagens que estão no Antigo Testamento, elas devem ser vividas à risca e não entendem que determinadas coisas eram costumes culturais de Israel, sobretudo quando eles vieram do exílio da Babilônia. Muitas pessoas querem demarcar na Bíblia espaços de fundamentalismo para justificar atitudes no hoje. E isso não é bom, porque a palavra de Deus tem um texto, mas está dentro de um contexto. Conhecer um texto, ter essa intenção de passar adiante é importante, mas é preciso estudo, né? A exegese. E a exegese é dada pela igreja, pelos teólogos, pelos padres, pelos bispos, cardeais e o Santo Padre. Quando eu faço um livre exame da Bíblia, uma livre interpretação, eu estou distorcendo a palavra de Deus e o Espírito Santo já não está comigo. Que o diga aí a multidão de comunidades cristãs não católicas, todas baseadas na Bíblia. Mas Jesus foi o próprio que disse: virão muitos em meu nome e enganarão a muitos. Cuidai dos falsos profetas. Farão obras que eu faço, mas não sou eu, né? Então, quando eu não tenho um conhecimento exegético, catequético e até litúrgico da Bíblia, esse livro se torna uma, digamos assim, desassociação da verdade para comprometer comportamentos, para desajustar testemunhos. Sobretudo no Antigo Testamento é preciso ter muito cuidado, porque muita coisa que aconteceu ali são fatos simbólicos, não é? Que nós chamamos de gênero literário. São coisas que de fato não aconteceram historicamente, porque nem a história comprova esses episódios. Mas é uma história contando para falar de outra coisa. E aí nós poderíamos entrar nesse assunto, mas não é o caso hoje. Coisas que aconteceram no Antigo Testamento e que hoje somente a exegese, né, da Sagrada Escritura é capaz de dar a nós o sentido daquele episódio que aconteceu, aquele fato. Ler a Bíblia significa estudá-la. Ler a Bíblia significa estar em ordem com o seu significado, com a sua influência. É tão gostoso ler um texto bíblico, é maravilhoso rezar a Bíblia, é maravilhoso cantar a palavra de Deus, como dizia a irmã Miriam Collin. Eu tive o privilégio de participar de um curso com a irmã Miriam Collin, aqui nas Paulinas, em Fortaleza, e ela dizia para nós: vocês cantem a palavra de Deus, vocês tomem um evangelho e cantem. E nós perguntávamos à irmã Miriam Collin, que já está no céu, cantando, né, o Aleluia eterno da sua salvação. Então, por exemplo, ela dizia, quando você chega no Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Você chega no Evangelho: Jesus chegou e disse para Maria, feliz és tu que creste. Marta, Marta, tu te inquietas com tantas coisas. Fala em São Paulo: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Bom, eu estou dando um exemplo, porque hoje ninguém pode mais nem cantar essas coisas, que é processado, né?
vai processado direto, paga milhões porque cantou a canção do cantor. Deus me defenda. Vamos cantar as coisas que a igreja aprova. Mas é importante ter um culto com a palavra. Tem pessoas que têm a palavra de Deus em casa aberta. Muito bem. Está até estragada, porque está aberta no Salmo 90 há 4 anos. O Salmo 90 não tem poder. Ele inspira o poder de Deus. Tem gente que conhece um versículo e morre nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Bem, mas não é o caso de conhecer. É de sentir, é de estudar. Se você não tem condições de fazer uma faculdade católica, e olha que a arquidiocese facilita muito para que você seja teólogo, que você participe da SPAC, Escola de Pastoral Catequética, ao menos compre os livros das editoras católicas, Paulo, Paulinas, Vozes, enfim, Santuário, da Loja Imaculada, das Irmãs do Instituto Hesed, me perdoe se eu esqueci alguma, natural. Livros bíblicos, estudos bíblicos, para quê? Para que você ame. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, para amar a palavra de Deus, o texto sagrado, eu preciso ter conhecimento. Se eu leio, por exemplo, a história de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Moisés, de Isaías, se eu vou ler o Cântico dos Cânticos, é o único livro da Bíblia que não fala em Deus em momento nenhum, mas o representa, quando fala no amado. Então, no mês da Bíblia, vamos nos inspirar a estudar a palavra de Deus, porque este livro é nosso. Tá certo, o Antigo Testamento foi compilado pelos judeus, mas aprovado pela igreja. Mas o Novo Testamento é totalmente da igreja católica. Se você perguntar a um cristão que não seja católico, se eles traduziram alguma coisa, eles vão dizer que não, porque já pegaram o livro pronto. Podem até ter distorcido, né? Por exemplo, na Bíblia de João Ferreira de Almeida está escrito: e José não coabitou com Maria até que nasceu o menino Jesus. É assim que está na João Ferreira de Almeida, né? Mas não está assim no texto original, está assim: e sem coabitar nasceu o menino Jesus. Na tradução João Ferreira de Almeida, Jesus no alto da cruz, o bom ladrão diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na tradução João Ferreira de Almeida e na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, das Testemunhas de Jeová, da Torre de Vigia, está assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz: hoje te digo, vírgula, estarás comigo no meu reino. Mudou tudo. Não é verdade? Então, é aquela brincadeira, né? Os 2 homens bebiam, eram alcoólatras, estavam conversando e disse: rapaz, lá em casa em confusão todo dia. Assim que eu saio para beber, a minha mulher já briga comigo, já me amaldiçoa. E como é isso? Não, eu coloco a camisa no ombro, ela diz: já vai beber, né? Aí o outro: rapaz, eu não passo por isso não. Lá em casa eu saio, boto a camisa no ombro, a minha esposa diz: já vai beber. Você está entendendo a diferença? Então, se vocês lerem a Sagrada Escritura de uma editora, de um tradutor não autorizado, você vai encontrar erros gravíssimos. Um abraço.